Boa noite, gente. Vamos corrigir então o questionário que eu mandei para vocês, tá? Com o tema queimaduras, né? Hemorragias e acidentes com animais peçonhentos. Então, a questão número 1, fale sobre cuidados de enfermagem com ferimentos. Então, o que eu queria que vocês colocassem aqui, então, o básico, que é com respeito àqueles pequenos ferimentos, tá? Que é necessário lavar com água e sabão, tá? E também observar a necessidade da vacinação, tá? Encaminhar para um posto ou procurar um atendimento para ver se a carteirinha de vacina está em ordem. E com respeito aos grandes ferimentos, então a gente teve algumas recomendações no slide, né? Que é tanto ferimentos pelo FAB, né? Que é armas brancas, e por arma de fogo, que é o FAF. Então, no caso de arma branca, então a gente nunca deve retirar o objeto, tá? Até no slide teve alguns desenhos que foi colocado, tá? De algumas situações que pode acontecer, por exemplo, facão. Deixa eu encontrar aqui. Aqui teve o facão, teve uma faca, né? Então, sempre que tiver um objeto perfurante na vítima, então a gente não pode fazer essa remoção, tá? Por conta de acabar provocando uma hemorragia no local, tá? No caso, arma de fogo, então não foi mencionado no slide, porém, eu até falei no grupo, né, que a gente vai falar sobre essa situação quando a gente abordar o trauma, tá? Mas assim, em resumo, né, o que a gente pode falar? O atendimento do trauma vai ser primeiramente o controle de hemorragias, depois coluna cervical, sinais vitais, suporte de oxigênio, tá? Mas a gente vai rever isso de novo quando a gente falar sobre o atendimento do trauma. E era isso. Na questão número 2, então eu falo sobre. Eu já estou falando sobre queimadura, né? Então, as lesões por queimadura resultam da transferência de energia de uma fonte de calor para o corpo. Sua gravidade é determinada. Então, nessa questão, eu queria que vocês mencionassem aquelas 3 questões. Primeira, o que é levado em conta numa queimadura? Então, a sua extensão. Segundo, a sua localização e a sua profundidade, tá? Então, quando a gente fala de extensão, a gente está falando sobre aquela regrinha dos 9, tá? Que é aquela soma que a gente vai fazer, tá? Até eu vou pegar aqui para mostrar no slide. Então, a gente vai fazer aquela soma. Só um minutinho aqui. A gente vai fazer a soma da área queimada, tá? E com essa soma, a gente vai conseguir, né, ter um total de extensão de área queimada, tá? Então, vai ser levado em conta a extensão. Outro fator que é levado em conta é a localização, tá? Qual foi os locais que foram atingidos, tá? Alguns locais vão ser considerados áreas nobres, tá? Então, assim, que vai ter mais importância do que outros locais. E também a profundidade. No caso, a profundidade, como que a gente avalia a profundidade de uma queimadura? Então, sabendo qual foi, né, a camada da pele que foi atingido, né? Na queimadura de primeiro grau, a gente vai ter, né, aquela camada mais externa, vai ser normalmente uma queimadura de sol, né, que produz ali um calor grande local, uma vermelhidão local, mas que vai ficar localizada ali mais na região superficial da pele. Na de segundo grau, a gente vai ter uma camada atingida a mais, então vai ser aquela queimadura que provoca bolhas, tá? E na de terceiro grau, vai ser aquela queimadura que vai atingir, muitas vezes vai atingir até mesmo músculos, né? Podendo até mesmo atingir, né, parte óssea, né? Evoluindo para uma queimadura de quarto grau. Como eu disse para vocês, vai ter literatura que vai falar até quarto grau, tá? Mas normalmente vai até o terceiro. Todas falam até o terceiro. Mas se vocês virem algum artigo aí falar quarto grau, então a gente pode falar até quarto grau para queimadura, tá? Bom, isso é a 2. Agora vamos na pergunta número 3. Quais são os cuidados de enfermagem com ferimentos perfurantes, que é o FAF e o FAB, tá? Então,
Eu já falei na pergunta número 1, então voltando a falar. Então, toda vez que a gente tiver um ferimento, né, perfurante, né, por FAF, que é arma, pelo FAB, que é arma branca, uma faca, pode ser uma lança de portão, pode ser um pedaço de ferro. Toda vez que a gente tiver um ferimento desse tipo, a gente vai tranquilizar a vítima e a gente nunca vai retirar esse objeto, tá? Então, a gente vai avaliar esse paciente, atender, mas sem fazer a retirada. E a questão do atendimento por arma de fogo é o mesmo atendimento do paciente em trauma, tá? Então, a gente vai seguir aquelas letrinhas que começa pelo X, que é o controle de hemorragias. Aí, depois a gente faz o controle da cervical. Vai procurar algum achado que possa mostrar uma hemorragia interna, tá? E vamos seguir todos aqueles passos do atendimento ao trauma, tá? A próxima aula a gente vai falar sobre trauma, daí a gente vai conseguir ter isso bem mais claro, como é feito esse atendimento. Agora, pergunta número 4. Explique com respeito à profundidade da queimadura. Então, como eu falei para vocês, quando a gente fala de profundidade, a gente está se referindo às camadas de pele que vai atingir. Então, a gente vai ter de primeiro, segundo, terceiro grau. Em algumas literaturas vai até o quarto, tá? Então, cada uma vai atingir uma camada da pele. Questão número 5, quais são os cuidados gerais para hemorragias e quais são os tipos? Então, a gente vai ter, eu citei lá no slide, 3 tipos de hemorragia. Deixa eu até encontrar aqui para acompanhar com vocês. A gente vai ter hemorragias... Só um minutinho. Vai ter a arterial, né, que é causado numa artéria. A gente sabe que a artéria ela vai ter uma coloração diferente. É um sangue bem vermelho, um vermelho vivo, e é um sangue pulsátil, que sai com grande pressão. A gente vai ter hemorragia venosa, que é causado, né, pela ruptura de veias, que é um sangue mais escuro, tá? E ele não vai sair com tanta pressão quanto o arterial. E vamos ter também as hemorragias capilar, tá? Todas são perigosas? Todas são perigosas, tá? É claro que a arterial, o paciente ele vai... né, ter um choque ali hipovolêmico, uma perda de sangue muito grande, muito mais rápida do que as outras. Mas isso não quer dizer que uma venosa não seja perigoso, que também é. Imagina um paciente ficar 3 horas perdendo sangue ali de uma veia. Então, também pode causar uma hemorragia, tá? Então, a gente vai ter esses 3 tipos, tá? Primeiro, quais são os cuidados? Então, os cuidados é tranquilizar o paciente, tá? Deitar a vítima, afrouxar a roupa, né? Ou até mesmo retirar o excesso de roupa para poder avaliar, para poder verificar, né, o local como tá. Controle de hemorragias, que é por meio da compressão local, tá? A gente pode fazer isso com pano limpo. Lembrando que se tiver fratura exposta ou se tiver algum objeto, a gente não vai fazer uma compressão muito forte, tá? A gente só vai comprimir se não tiver ali visivelmente nada ali naquele local, tá? Esses são os cuidados. E na número 7, então, com base no artigo Primeiros Cuidados de Enfermagem a Vítimas de Picadas por Animais Peçonhentos, então, qual que é o atendimento? Então, primeiro vamos especificar o que é cada um. Então, a alonomia, que é o primeiro, é um tipo de taturana, tá? É um tipo de uma lagarta. E ela tem, assim, a característica, ela é bem peludinha, assim, de uma cor bem, assim, viva. Elas costumam se comportar de forma agrupadas, elas ficam sempre juntas, né? Ficam em troncos de árvore. E, assim, é muito perigoso uma pessoa sofrer uma queimadura, né? Por uma alonomia, porque ela é grandemente tóxica, tá? Então, os primeiros socorros serão lavar a região com água fria, tá? Para alívio da dor, encaminhar, né, para atendimento médico. A gente vai ter o ofidismo. Ofidismo é quando a gente fala acidente de picada de cobra, tá? Então, assim, não vai sugar o veneno, não vai passar fumo, não vai passar álcool, não vai cortar. Então, o atendimento vai ser tranquilizar a vítima e elevar o membro, tá? E procurar o atendimento médico. E aracnídeos, né, que pode ser tanto escorpião como aranha. Então, a gente vai usar compressa morna para o alívio da dor e também procurar um atendimento médico.